Olá, tudo bem? Eu me chamo Danilo Tavares e vim trazer o nosso primeiro estudo do ano de 2023. E, antes do nosso primeiro estudo, eu queria ler para vocês a nossa carta pastoral. O versículo base aqui é Mateus 28, 19, que fala: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. 2023 é o nosso ano de fazer discípulos e essa é a mensagem aqui do nosso pastor Carlito. Olá, família, Igreja da Cidade. Graça e paz, feliz ano novo. Iniciamos este novo tempo com o coração agradecido e repleto de expectativas por tudo que iremos viver. O ano de 2023 é o ano de fazer discípulos e, para todos nós, como família espiritual, é uma alegria e honra poder cumprir o comissionamento de Jesus e avançarmos no alcance e cuidado de cada pessoa. Por meio dos grupos da cidade, nossa missão é transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus. E faremos isso durante todo o ano, nos grupos da colina, nos grupos da nossa rede de igrejas da cidade, pontos de partida e todo o mundo através do PEG, que é o nosso plano de expansão global. Nessa primeira série de estudos, vamos aprender princípios essenciais de como podemos fazer discípulos apostólicos, de forma saudável, em amor e honra, nos lembrando a todo momento que discipular não significa controlar, mas sim levar o amor, o conhecimento da palavra de Deus e apontar para um relacionamento pessoal com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No ano de fazer discípulos, também vamos estar unidos na leitura e reflexão do nosso devocional às palavras de Jesus. E aí, você já garantiu o seu? Esse é o devocional de 2023, as palavras de Jesus, crescendo diariamente com os princípios do Evangelho. Por que é importante a gente comprar esse devocional e fazer a leitura junto durante todo o ano? Porque a gente caminha junto, a gente tem uma visão como igreja, a gente tem um direcionamento que o Senhor dá para a nossa liderança, e o devocional ele nos ajuda a caminhar junto. Então, uma coisa é você acordar de manhã e ler a Bíblia e sair para o seu dia. Outra coisa é você acordar, ler a palavra, ter seu tempo de oração e você ter um tempo lendo o devocional. Como igreja, nós acabamos caminhando todos juntos para uma mesma direção. Isso é muito, muito importante. Ainda mais no ano de fazer discípulos, as palavras de Jesus são essenciais, não é mesmo? Porque é no modelo dele de fazer discípulos que a gente quer fazer. Não é do nosso jeito, não é de qualquer jeito. Nós queremos fazer discípulos de Jesus, discípulos que agradem ao Senhor. Então, nada melhor do que a gente caminhar junto na nossa leitura bíblica anual e no nosso devocional. Então, não deixe de comprar, de adquirir o seu devocional desse ano, tá certo? Então, para a gente começar os nossos estudos de GDC. O primeiro estudo, Fazendo Discípulos Apostólicos, ele tem a introdução aqui com João, capítulo 6, versículo 3, que vai falar: Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Então, 2023, o ano de fazer discípulos, é um ano da gente ter uma vida transformada mesmo. Porque a gente não apenas vai cuidar de pessoas, a gente vai ser cuidado. É um ano onde a gente não só vai receber, cuidar e amar pessoas, mas a gente vai transformá-las em extraordinários discípulos e filhos e filhas de Deus. Como isso? Com a ajuda do nosso Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, através da sua palavra. Um discipulado apostólico acontece sempre centrado em Jesus, em suas palavras e no seu modelo. Então a gente não vai criar um modelo, a gente não vai testar coisas, a gente vai fazer no que dá certo. A gente vai se basear no que dá certo, no que deu certo. E dá certo até hoje. Então Cristo nos mostrou que discipular pessoas é algo orgânico, natural e deve acontecer não apenas na igreja. Isso deve acontecer
nas casas, no trabalho, na caminhada no dia a dia, porque são pessoas, né? Os discípulos são pessoas e a gente precisa lembrar disso. Nós não estamos focados em aumentar o número de pessoas que nós falamos de Jesus. Não, nós queremos transformar pessoas em filhos extraordinários. E para transformar pessoas em filhos extraordinários exige tempo, exige empatia, exige atenção, mas acima de tudo exige dependência do Espírito Santo. Então, ao longo desses próximos meses, a gente diariamente, na leitura do devocional, na nossa leitura bíblica, através dos estudos do GDC, a gente vai aprender e observar mesmo esses princípios essenciais que estão nas atitudes de Jesus, né? Para a gente continuar o ministério aqui na Terra. Então, para começar, assim como Jesus, faça discípulos por meio do discipulado um a um. Então esse é o primeiro ponto, por meio do discipulado um a um. Mateus 16, 18 vai falar: e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Marcos capítulo 8, versículo 33 fala: Jesus, porém, voltou-se e olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa as coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus, ele não só caminhava com aquelas pessoas, com aqueles discípulos, ele conhecia, porque ele tinha esse relacionamento um a um. Então, no ano de 2023, no ano de fazer discípulos, nós teremos também essa caminhada no um a um, individualmente, conhecendo aqueles que nós estamos discipulando. Então, o discipulado um a um, ele não representa um controle sobre as pessoas, não é sobre isso. Nós pastoreamos pessoas livres, isso precisa estar na nossa mente o tempo todo. Seja do líder aí que está ouvindo, seja do liderado, que também vai ser um líder. Nós pastoreamos pessoas livres, elas são livres para tomar as decisões. O que nós fazemos, o que nós devemos fazer, na verdade, é realmente cuidar e estar atentos, né? Pedro, aqui em Marcos capítulo 8, versículo 33, Pedro, ele tem a sua atenção chamada ali por Jesus, mas Jesus conhecia Pedro, e Pedro conhecia Jesus. Então, quando ele ouve essa exortação, é por cuidado, né? Então nós precisamos estar abertos a esse cuidado. Então o discipulado acontece nesse um a um, nesse relacionamento. Não é só o momento do GDC, é tomar um café, comer uma pizza, trocar uma mensagem. Às vezes a semana é corrida, só manda um áudio, né, no WhatsApp. Isso é muito importante. Então, nos nossos grupos da cidade, é essencial que cada pessoa seja cuidada e acompanhada por um discipulador, e que os encontros e convivências nessa dinâmica aconteçam conforme o modelo que Jesus estabeleceu. Qual é esse modelo? Vida na vida, em respeito, amor e honra. Tá certo? Então, eu acho que esse é um ótimo exemplo. Vida na vida, em respeito, amor e honra. Então, discipulado um a um. Segundo ponto, por meio do seu grupo da cidade e casas de paz. Então, Mateus 17, 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou, em particular, a um alto monte. Marcos capítulo 2, versículo 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, nossos encontros semanais dos grupos da cidade são em casa, são em comunhão. E elas são oportunidades para crescermos e aprendermos juntos. Ah, mas é tão difícil, é uma bagunça em casa. Quando tem pessoas, as coisas se movimentam. Eu acho interessante, assim, eu tenho 2 filhos, um menino de 5 e uma menina de 7. E então a casa está sempre... Arrumou, já está desarrumada de novo. Arrumou alguma coisa, sempre aparece alguma coisa quebrada, fora do lugar. E quando eles não estão lá, a casa é vazia, a casa parece que não tem vida. E aí é uma coisa meio ambígua ali, né? Uma coisa meio difícil. Poxa, conviver com aquela bagunça e, ao mesmo tempo, quando não está ali, você sente a falta. Então, quando
há vida dentro da casa, há movimento, as coisas saem do lugar. Mas coisas são coisas e a gente arruma. Então, abra sua casa para uma casa de paz, né, para receber pessoas. Procure pessoas que estão dispostas a abrir suas casas também para casa de paz, para ter um estudo ali. Não se apegue a essas coisas, não se apegue à arrumação ali. É claro que a gente não quer um negócio de cabeça para baixo, destruindo o sofá e tudo mais. Existem limites. E aí tem o discipulado 1 a 1 que a gente falou, que é o primeiro ponto. É o cuidado, é o falar, olha, está passando do ponto aqui, né? E isso faz com que a gente cresça. Não é um encontro uma vez por semana, onde a gente fala uma mensagem sobre a Bíblia, sobre Jesus, e cada um volta para sua casa do mesmo jeito. Não é isso. A gente tem que discutir, a gente tem que conversar, a gente tem que repensar aquilo que está sendo falado. E nada melhor do que fazer isso por meio dos grupos da cidade e das casas de paz. Então a gente acredita que em 2023 é o ano que nossos discípulos multiplicarão e o cuidado nos novos grupos, eles alcançarão cada vez mais pessoas em ações de evangelização, adentrando a novas casas, ganhando muitas famílias para Jesus. É sempre importante lembrar isso. No fim, é para ganhar pessoas para Jesus, é para vidas serem transformadas, é para pessoas largarem o vício, para famílias, casais serem restaurados, sonhos serem restaurados. É sobre isso que a gente está falando, é sobre esse movimento, é esse movimento que acontece quando nós falamos sobre fazer discípulos. É cuidar de pessoas e se deixar ser cuidado. O terceiro e último ponto, ministrando muitas pessoas por meio de uma multidão. Mateus 5, versículo 1 a 2. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Jesus sabia que carregava uma mensagem de salvação e esperança. Sabemos que nossa igreja foi chamada para pregar as boas novas e repartir tudo que temos vivido e recebido com as cidades e as nações. Dessa forma, existem diversas formas de nos envolvermos e levarmos o Evangelho. Então, os princípios e propósitos de Deus para multidões. Então, por meio do quê? Do projeto Alcance, dos pontos de partida, do PEG, que é o nosso plano de expansão global, dos GDCs internacionais, tradução de materiais, olha aí quanta coisa. Tantas formas diferentes que a gente tem para comunicar o Evangelho e para cuidar de pessoas. A gente tem grupos em diferentes lugares no mundo, no Oriente Médio, Japão, Europa, e alguns desses grupos eles acontecem através de videochamada. E alguns desses grupos já conseguiram se encontrar, mesmo morando em cidades diferentes, combinam e se encontram, e isso é lindo. Isso é a igreja se movimentando. Então, seja através do WhatsApp, seja através da ferramenta que você tem, se movimente para ministrar mesmo Jesus na vida das pessoas, através do que você tem. Então, para a gente concluir, Romanos capítulo 1, versículo 5. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Então Jesus nos comissionou para darmos continuidade à sua obra. Não apenas nos chamou, mas nos concedeu graça e todos os recursos para, em seu nome, fazermos discípulos. Então, o Evangelho é para todos e cada pessoa possui uma porção para receber e derramar para o crescimento do reino. Então vamos junto, como família, fazer discípulos de forma profética, apostólica e pastoral. Eu convido você nesse tempo, além disso, para uma reflexão. Vamos lá, qual das formas de discipulado acima você precisa ser mais intencional em realizar e receber? É no 1 a 1? É através dos grupos? É na multidão? Qual é a forma que você precisa ser mais intencional? Para a oração, peça ao Espírito Santo que te enche de sua presença e lhe aponte as pessoas que irão caminhar de forma mais próxima e intencional a você nesse novo ano. Está fazendo listinha de final de ano, né? Fez listinha, na verdade, de final de ano já. Vê se nessa listinha tem essas pessoas aí que o Senhor vai te
direcionar. Então, para a aplicação, né, procure seu discipulador nessa semana e compartilhe com ele suas expectativas e desafios de 2023. E o nosso modelo de discipulado é o modelo de Jesus, como eu já falei aqui. Então, caso você ainda não tenha o nosso devocional, não esqueça de comprar, que é a melhor forma da gente ir aprendendo dia a dia como a gente vai fazer discípulos no modelo de Jesus. Tá certo? Então, vai aparecer um link para você aí na sua tela. Você que ainda não tem GDC, pode procurar um GDC. A gente tem GDC, como eu falei, tem lugar em todo lugar do mundo. Ah, mas eu estou em outro país. Não tem problema, tem GDC para você. Não deixe de participar de um GDC, não deixe de também falar com o seu líder, caso você tenha alguma dúvida sobre o discipulado, alguma dúvida sobre outras coisas, sobre a igreja, sobre GDC, sobre Casa de Paz, a gente está pronto para te ouvir, tá certo? Eu quero orar com você e a gente vai para um ano maravilhoso. Senhor, muito obrigado por esse tempo, nós agradecemos a Ti, porque temos recebido do Senhor e estamos dispostos a compartilhar. Então, abra nossos olhos, nossos ouvidos, aguce nossos sentidos para que a gente tenha realmente discernimento, Pai, de quem são essas pessoas que o Senhor deseja que a gente cuide. E que o Senhor também quebre as barreiras da nossa mente, do nosso coração, para que a gente possa falar, Pai, com os nossos discipuladores de forma aberta e sempre procurá-los, tanto na alegria quanto nos momentos tristes, para que a gente tenha realmente esse relacionamento mais próximo, um a um, como o Senhor, Pai, tem conosco, como Jesus nos ensina através do relacionamento com seus discípulos. Eu agradeço e oro por uma semana maravilhosa para todos os nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima.